Como será que a criança aprende a andar de forma saudável? Será que é com o adulto pegando a criança pela mão e ajudando a dar os primeiros passos? Será que é daquela maneira clássica em que o pai fica de um lado, solta a criança e a mãe fica do outro lado, bem próxima, pegando a criança que vem andando de forma desequilibrada? Será que é com um andador, com algum tipo de apoio para a criança poder dar os seus passos? O que você acha? Bom, meu nome é Roger, eu sou doutor em educação, sou especialista em educação infantil e eu vou conversar com você nesse vídeo sobre esse tema que é tão relevante. Eu tenho certeza que vai ajudar você e principalmente o seu filho, seus alunos, a se desenvolver de uma forma melhor, de uma forma mais saudável. Há muitas coisas que nós precisamos ensinar aos nossos filhos desde que eles nascem. Nós vamos precisar ensinar uma criança pequena a se alimentar de uma forma adequada de acordo com a nossa cultura, que no nosso caso é pegando os talheres, por exemplo. Você vai precisar ensinar o seu filho, matriculando em uma escola, provavelmente, ou através de um homeschooling, como você considerar melhor, mas você vai precisar ensiná-lo a ler e a escrever. Você vai precisar ensinar o seu filho valores humanos essenciais para formar o seu caráter. Então, como nós vemos, há uma série de elementos fundamentais para a vida de um ser humano que, se você não ensiná-lo, ele não irá aprender por conta própria, ou dificilmente irá aprender, ou se aprender, poderá ser muito mais custoso do que se alguém o ensinasse. Por outro lado, andar não é um desses elementos que nós devemos ensinar a uma criança. É isso mesmo que você está ouvindo. Andar não é algo que se ensina, assim como você não ensina uma criança a sentar, você não ensina nem determina as posturas que ela vai assumir. Por quê? Há elementos que estão gravados na biologia do ser humano. E quando nós interferimos nesses elementos, é basicamente como fazermos uma comparação de um vírus que invade um sistema de um computador. O que acontece? Aquele sistema começa a funcionar de uma maneira um pouco estranha, até o ponto em que ele começa a ficar descontrolado, desgovernado, interferido, e daqui a pouco você tem que resetar o sistema. Só que a criança não é um computador, e quando ela é interferida dessa maneira, o que acontece é que ela vai enfrentar problemas. Então é muito importante que nós entendamos esse tema do desenvolvimento das posturas e da movimentação básica que é o caminhar. Uma criança, antes de ela se pôr em pé e começar a andar efetivamente, ela passa por uma série de etapas de desenvolvimento. Ela começa a balançar o seu corpo, até o ponto que depois de um tempo ela gira, fica de bruços, depois ela volta a ficar com as costas no chão, depois ela começa a rastejar, depois ela começa a engatinhar, aos poucos ela vai ganhando coragem para firmar as suas pernas e com algum apoio ficar em pé, e ela vai passando por vários ou seja, pequenos estágios intermediários até chegar a andar. E o que o adulto deve fazer então para ajudar a criança a aprender bem a ficar em pé e a andar, que é uma coisa que preocupa muitos adultos. Se eu não ajudar, será que meu filho pode ficar sem andar? Que coisa ameaçadora. Então o que nós temos que fazer é criar condições. Há elementos, como eu falava antes, que você precisa ensinar a criança, aí você precisa de uma boa abordagem, de uma metodologia educacional adequada, compatível com a idade. E há outros elementos que são esses que eu comentava, que estão gravados na biologia humana, que você não deve, não pode querer interferir e determinar quando e como a criança aprende. Mas então o que eu faço como adulto? Você cria condições. Para a criança se colocar sentada, para a criança ficar em pé e para a criança começar a andar, você cria um ambiente adequado que não tenha perigos. Por exemplo, ela vai ficar em pé e ela tentou se apoiar, mas daí ela caiu e tinha um objeto perigoso, ela se machucou, se feriu. Então esse ambiente não é adequado. Ou antes disso, ela quer começar a se pôr em pé, mas não há nenhum objeto adequado para ela se apoiar. Ou é um objeto que quando ela se apoia, esse objeto desliza no solo. Então você tem que observar se há objetos firmes e que ofereçam segurança para a criança poder utilizá-los como apoio para se pôr em pé. Então não utilize andadores, não utilize nenhum tipo de outro elemento que possa ajudar a criança a andar
quando ela ainda não está madura para tal. Essa é a regra de ouro em relação à criança aprender a andar. A criança anda quando ela está pronta, quando ela está madura. E quando o adulto intervém, interfere e quer definir, determinar, agora é o momento de você ficar em pé e a partir de hoje vamos começar a treinar você para caminhar. Aí começam os problemas, porque o adulto, quando faz isso, ele queima etapas prévias de desenvolvimento. O que eu quero dizer para você com isso? Que se a criança ainda não está ficando em pé, se a criança ainda não está caminhando, é porque ela precisa percorrer algumas etapas anteriores para poder gerar condições estruturais, condições de equilíbrio, condições de aprendizagem do movimento, até desenvolver essa postura e o movimento mais complexo, que é caminhar. Se você antecipa e diz, hoje vamos colocar você para aprender a caminhar, e aí vai lá, levanta aquela criança do solo, que até então só engatinhava, ficava em pé e já sentava de novo, e começa a fazer exercícios com ela, você antecipa a maturidade de um movimento para o qual a criança ainda não está pronta. Você queima etapas e prejudica o seu filho. Então, se você quiser que a criança tenha um saudável desenvolvimento, uma postura saudável, aprenda bem a andar, e não só, porque quando uma criança aprende bem a andar e tem liberdade para desenvolver as suas posturas no momento adequado, em que ela está madura para tal, isso interfere positivamente em toda a sua vida, na sua segurança interna, na sua capacidade de aprender, de se concentrar, de prestar atenção em todo o seu desenvolvimento. Então, se nós queremos garantir um desenvolvimento saudável que começa pelas posturas, que começa por um bom aprendizado de ficar em pé e andar, nós devemos criar boas condições tanto do ambiente, tanto da estrutura, para que seja um ambiente seguro, para que ofereça objetos que permitam a criança se apoiar e que nós adultos possamos nos preparar com paciência e com confiança, porque a criança também se apoia na confiança que ela recebe do adulto. Com esses elementos você pode ter certeza absoluta que a criança irá aprender a andar e irá aprender da melhor forma possível, que é seguindo o ritmo determinado pela sua própria natureza, pela sua própria biologia, e nada supera essa inteligência natural que o ser humano traz consigo. Espero que você aplique esses conhecimentos e que com isso você e principalmente as suas crianças possam se desenvolver da melhor forma possível. Até o nosso próximo vídeo.